Sobre o Nevoeiro sempre foi uma das histórias que eu mais tinha interesse em ler de Stephen King. Eu adoro climas de história pós-apocalípticas ou apocalípticas, né, quando está acontecendo aí um fim de mundo, meio que um fim de mundo, né. Aqui a gente tem, na verdade, uma família, o conto começa com uma família que vê de sua casa, ali próximo a um lago, um nevoeiro se aproximando. Tem uma tempestade de raios na noite anterior, uma tempestade muito forte que até quebra a janela da casa. E no outro dia tá um caos a cidade, né, que se passa numa cidadezinha no Maine, que o Maine é o estado de Stephen King, e ele cria aí suas histórias várias cidades fictícias para ambientar. No dia seguinte ao da tempestade de raios, o nevoeiro ainda está bem distante, mas se aproximando da cidade, e tá aquele caos já, né, vários fios no chão, postes caídos, árvores caídas, a casa toda destroçada por conta das janelas quebradas. E aí a gente tem o foco neste pai de família, que é o David. Ele tem um filho pequeno, o Billy, e sua esposa Stephanie. Na manhã seguinte ele resolve ir até o supermercado porque está precisando comprar algumas coisas. E já naquele clima pós-desastre natural, né, que já que a tempestade de raios meio que destruiu boa parte ali aos arredores, ele fica um pouco receoso em sair de casa, tem vários fios soltos, e ele percebe algo esquisito no ar, né? Especialmente aquele nevoeiro se aproximando. Então ele tem assim um pressentimento de que talvez seja melhor a esposa ir junto, e ele convida a esposa a ir até o supermercado. Mas a esposa diz que vai ficar por ali, arrumando umas coisas, e ele não tem exatamente muito em que basear esse pressentimento, então ele vai com o filho mais novo, Billy, e o vizinho. Ele nem se dá tão bem assim com o vizinho, mas tá naquele momento civilizado, né? Eles vão juntos até o supermercado mais próximo, e aí chega nesse supermercado lotado, porque as pessoas, né, contaminadas por o que aconteceu na noite anterior, estão meio que desesperadas para estocar comida. Tá tudo lotado, filas gigantes, os produtos acabando, e já que estão ali, né, vão lá fazer as compras e ficar na fila. Neste momento que eles estão na fila é que as coisas começam a mudar um pouco de cenário. O nevoeiro se aproxima cada vez mais porque eles demoram no supermercado, e aí vai tomando conta ali de tudo, e aí eles começam a escutar alguns gritos, enfim, se instala o horror da história, né, o horror da novela, do conto. E eles percebem que, na verdade, não poderão sair daquele local. Algumas pessoas saem, aí eles escutam gritos, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, porque não dá pra ver absolutamente nada. E esse é um tipo de horror bem apelativo, né, que fascina muito o imaginário de todos. É aquele horror que não podemos tocar, não podemos ver, não sabemos o que temer. E por não sabermos, fica pior ainda, porque quando a gente está vendo a coisa, por pior que seja, estamos vendo, sabemos que é aquilo, sabe? Sabemos que está ali. E as mortes são terríveis, né, gritam, enfim. Eles percebem tentáculos, tem até uma atmosfera meio H.P. Lovecraft, que o Stephen King era um admirador, né? Então ele deve ter inspiração aí em alguns livros nessa vibe H.P. Lovecraft de monstros ancestrais e inimagináveis, de tão terríveis. E aí o marido começa a temer, claro, por sua esposa. Ele imagina o que pode ter acontecido, já que a janela da casa estava quebrada, ela estava desprotegida e eles moravam justamente à beira do lago, né? Onde o nevoeiro estava se aproximando. Então, o pior lugar possível. Ele já imagina que não vai ter muita salvação ali, mas ele quer sim sair daquele supermercado, porque na verdade as coisas começam a ficar muito tensas. Sempre em situações de desastres naturais ou situações de qualquer tipo de desastre, a gente sabe que os sentimentos, os nervos estão em polvorosa e exaltados, e é o que acontece naquele ambiente confinado, né? Todos com muito medo, e aí tem aquela pessoa ali no meio, tem uma mulher que é bem temida, já era temida na cidade. É uma senhora, na verdade, que tem um fervor religioso muito forte, e ela vê ali o fim do mundo, sacrifícios de sangue, enfim, começa a ver um monte de coisa. E o discurso dela, que era muito louco de início, vai contaminando cada vez mais as pessoas que estão ali, né? Porque elas veem que, na verdade, aquilo é um apocalipse, o mundo está acabando, então elas vão querer cada vez mais ficar próximas para poder entender ou se segurar, né, numa válvula ali de escape nas palavras que aquela mulher está oferecendo, né? Por mais horríveis que sejam, o discurso dela, que é muito louco, acaba fascinando alguns. E aí o grupo do personagem, que é o David, vê o perigo daquilo, sabe? Em toda aquela história de sacrifício de sangue, de loucura religiosa. E aí vai se formando esse grupo mais sensato e racional e o grupo dos loucos. E aí no meio disso tudo ainda tem um grupo que é liderado pelo vizinho, que na verdade quer sair dali
acha que tem que sair mesmo, que não vão ficar ali presos pra sempre no supermercado. Eu gosto muito desse tipo de história, tanto pela tensão, pelo medo, assim, mas porque a gente tem essa característica, né, de se colocar nessas situações imaginárias, né, porque na vida real não seria nada legal, através da ficção, né, tanto livro quanto filme. É um tipo de situação que fascina muito, assim, que deixa a gente imaginando o que faríamos naquela situação. E é uma forma de experimentar aquela tensão através da literatura. E o Stephen King, gente, ele escreve de uma forma que nos coloca ali. Ele sempre teve isso, né? Uma coisa que eu adoro nos livros dele, que ele passa tudo tão vividamente que a gente sente os nervos, assim, à flor da pele junto com os personagens. Então eu achei um conto, uma novela muito envolvente, nem queria que terminasse, na verdade. E ele termina assim de uma forma que eu achei mais satisfatória do que o filme. Eu assisti o filme que foi inspirado neste conto. Não estou falando da série mais recente do Netflix, que tem várias adaptações ali, é só levemente inspirado no conto. Tem um filme que foi publicado ali mais próximo a 2007, 2008, ali por volta dessa época, que é inspirado nesse conto. E ele é até bem fiel, assim, até certo ponto. Tem algumas diferenças aqui e ali, mas ele é bem fiel, bem mais fiel do que a série. Eu cheguei a ver uns 3, 4 episódios da série da Netflix e eu não gostei muito. Eu até parei de assistir assim e nem quis voltar. Eu sei que foi cancelada até, então foi até bom não ter investido muito do meu tempo. Mas o filme, por outro lado, é mais fiel e eu sei que o Stephen King, né, o criador do conto, gosta daquele filme, porque eu já vi um ranking de filmes preferidos de terror, horror e suspense e ele colocou o The Mist, o Nevoeiro. Eu não sou tão fã assim daquela adaptação, eu gostei muito mais do conto, apesar sim de ser fiel em vários sentidos. Mas eu achei a experiência mais satisfatória, a experiência de leitura mais satisfatória e o final também. Talvez não seja um final que agrade a todos, eu não vou me estender muito explicando o porquê, porque eu não quero soltar nenhum spoiler, mas eu gostei mais do final, de como as coisas terminaram no conto, na novela, do que no filme. Mas eu acho que vale sim você ler e assistir, ou mesmo ler depois que assistir, né? Que foi o meu caso. Eu assisti o filme primeiro, mas fazia tanto tempo que eu nem lembrava de muitos detalhes, mas eu lembrava do final, de como as coisas terminavam, e eu fiquei bem feliz que não termine exatamente da forma como termina no filme, né? Porque foi uma surpresa e também porque eu não gosto tanto do final do filme. Ah, e uma curiosidade muito legal que eu já ia esquecer de mencionar é que o King já disse que ele tirou a inspiração desse conto, dessa novela, depois de uma situação que aconteceu, de uma tempestade de raios que aconteceu lá no Maine. E no outro dia, após essa tempestade de raios, ele foi no mercado com o seu filho. E lá no mercado ele começou a imaginar essa situação, porque ele estava ali pós-tempestade, e aí ele pensou se monstros acabassem surgindo da névoa, sabe? É sempre tão interessante assim, a chama da ideia, sabe? Eu mencionei também sobre isso no vídeo que eu fiz sobre Cujo. Eu pretendo também dar continuidade aos contos do livro, que é um livro bem grossinho, na verdade, né? Então tem muitos contos ainda pela frente. Eu adoro contos, especialmente de autores assim que eu admiro, porque sempre são envolventes. Mas eu gostei do fato do conto do Nevoeiro não ser exatamente um conto, e sim uma história tão longa, porque ela merecia uma história maior mesmo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu o Nevoeiro, conta aqui o que você achou, ou se quer ler. Vamos continuar. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.